Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo do Gui, muito bem. Hoje talvez um dos vídeos mais longos da história do canal. Então eu nunca pedi isso antes, mas nesse vídeo em específico eu vou pedir que você deixe o seu like antes de mais nada. É um vídeo que deu muito trabalho para ser pesquisado e vai dar muito trabalho para se editar. Eu tô fazendo esse vídeo apenas um dia antes de postar. Então peço a compreensão de vocês e deixa o seu like, por favor. Eu nunca pedi isso, mas nesse vídeo merece. Então galera, eu recebo muitos questionamentos com relação à utilização de vídeo como prova. Esse vídeo eu vou tentar ser técnico, porém ao mesmo tempo uma linguagem acessível a você que não entende muito de direito, conseguir entender o que eu estou falando e entender a minha conclusão. Nós vamos fazer estudo de casos, porém gostaria de salientar algumas coisas antes, para que vocês não sejam pegos de surpresa em alguns pontos que eu vou falar aqui no vídeo daqui a pouquinho. Bom galera, eu passei os últimos 20 dias da minha vida lendo sobre a utilização de vídeo como prova no meio jurídico. Ao menos 4, 5 horas todos os dias. Eu li muito, eu pesquisei muito e o meu entendimento foi que a utilização de vídeo como prova ainda é um meio muito novo na parte jurídica. Ou seja, apesar de o vídeo já existir há muito tempo, os juízes não entendem o vídeo com a mesma importância, talvez, que o vídeo realmente tenha. E o mais engraçado foi que eu encontrei cartilhas seja dos direitos humanos, seja o próprio Ministério Público, falando sobre a utilização de vídeo como prova. Existem diversos elementos que têm de ser pontuados para que aquele vídeo de fato seja aceito como uma prova. Não basta apenas eu fazer um vídeo, mostrar um crime e mandar isso para o Ministério Público ou para para algum órgão que de fato vá punir aquela pessoa. Isso não adianta. Existem diversos procedimentos que devem ser adotados para que o vídeo possa ser válido e seja de fato utilizado como prova. Então a pergunta é o seguinte: um vídeo, seja ele postado no YouTube ou seja ele gravado no celular, ele tem validade no meio jurídico? A resposta é sim. Tanto o processo penal quanto o processo civil aceitam todos os tipos de prova que sejam lícitas, ainda que elas não estejam previstas nos códigos de processo, ou seja, são as chamadas provas atípicas. Para corroborar tudo que eu disse para vocês, eu vou utilizar, antes da análise dos casos, textos, seja de cartilhas, seja de artigos escritos, e vou começar com o texto do Senado Federal. É um texto como título: Imagem e Retórica na Prova em Vídeo. É um texto escrito por Vicente Riccio, Clarissa Diniz, enfim, algumas pessoas, que vai estar aí na tela para vocês. E uma parte desse texto diz o seguinte: a potencialidade da imagem no processo é reduzida em função de sua consideração como uma espécie de prova documental. Tal perspectiva reflete o vazio doutrinário em relação à imagem, bem como uma compreensão ínfima da maneira como ocorre o seu tratamento pelas cortes. Temos também uma cartilha que fala especificamente, inclusive é o nome da cartilha, Vídeo como Prova Jurídica para a Defesa dos Direitos Humanos no Brasil. Na sua página 15, eu vou deixar o trecho aí no vídeo para vocês, ela diz o seguinte: no âmbito do poder legislativo, sabe-se que não há legislação que abarque o uso do vídeo como prova jurídica. O que isso significa? Que não há uma lei que regulamenta, digamos. Então, o juiz é quem faz o próprio juízo de valor. Então ele diz que essa cartilha, continuando sobre ela, diz o seguinte: a pesquisa se baseou em uma análise mais qualitativa de órgãos do Supremo Tribunal Federal, o STF, Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e dos Tribunais de Justiça do Estado de São Paulo, TJSP, e do Estado do Rio de Janeiro. As descobertas sobre a análise geral dos acórdãos encontrados demonstram que, apesar da existência de vídeo no processo como prova dos fatos, os juízes, desembargadores e ministros pouco se aprofundam em sua análise. Mesmo que o vídeo seja a prova principal do processo, há pouca ou nenhuma discussão nas decisões.
Eles dizem que a situação atual do vídeo como prova, portanto, não há parâmetros e padrões conhecidos que tenham sido estabelecidos pelo Poder Judiciário para a análise dos vídeos. E que a falta de padrões leva ao que o mundo jurídico chama de insegurança jurídica, ou seja, causam instabilidade ou possam causar alguma controvérsia, tá? Isso significa que o vídeo não tem necessariamente um peso maior do que outras provas no processo, como as declarações de testemunhas, declarações de autoridades, documentos, etc. E essa parte é muito importante, eu friso ela para vocês porque é uma das partes mais importantes aqui do vídeo, conforme está na cartilha. Assim, o vídeo deve ser inserido no processo como uma das provas, e é o juiz quem deverá decidir, a partir da análise conjunta de todos os elementos e provas do processo, o seu valor. É muitíssimo importante essa parte, mas muito importante. Por quê? Porque o vídeo, no final, ele tem a mesma validade de um documento, e ele pode ser aceito ou não pelo juiz. Mas é muito importante ser dito na cartilha, falando especificamente desse tema, que o vídeo deve ser utilizado em conjunto com outras provas. O texto continua. Em São Paulo, em setembro de 2014, diversas pessoas gravaram com celulares a morte do vendedor ambulante Carlos Augusto Muniz. Ele foi morto com um tiro na cabeça disparado por um policial militar que realizava a prisão de um outro vendedor ambulante e disparou contra Carlos, que, juntamente com outras pessoas, pedia a liberação do rapaz que estava detido. Eu não vou entrar no mérito se que estava certo, se não estava, tá? Eu tô lendo o que a cartilha diz. Eu vi o vídeo, não vou postar o vídeo, porque acredito que seja um vídeo forte e não tem porquê eu colocar aqui nesse vídeo específico. O caso de Carlos é emblemático, pois demonstra um outro lado da análise dos vídeos pelo judiciário. A disputa de narrativas acerca de um mesmo vídeo. Por mais que o vídeo claramente demonstre a autoria da morte e tenha elementos suficientemente claros, demonstrando que a ação do policial foi desproporcional e desnecessária, a juíza que havia decretado sua prisão preventiva determinou, após ver o vídeo pela internet, conforme afirmou em decisão, sua libertação. Em abril de 2015, o caso foi arquivado. Vamos lá, pontos que eu tenho a ponderar até agora dessa cartilha. É que o vídeo, ele pode sim ser utilizado como prova, isso eu já disse. Porém, o mesmo vídeo pode gerar interpretações distintas. Ou seja, eu vendo aquele vídeo posso considerar uma coisa e o juiz vendo aquele vídeo pode considerar uma coisa completamente diferente. Então a cartilha faz um estudo de caso bem diferente do que eu vou fazer aqui com vocês. E no final ela diz o seguinte: para responsabilizar alguém por um crime cometido, advogados precisam provar, ou seja, a acusação precisa provar qual crime foi cometido, quem cometeu o crime e como essa pessoa cometeu o crime. Ou seja, onde, quando, como, com quem, todas essas perguntas que eu citei em vídeos passados. Inclusive, a própria cartilha diz: filem imagens e detalhes que forneçam informações sobre o qual, o quem e o como, corroborando o que eu já havia dito em vídeos passados para vocês. Na própria cartilha, ela cita protocolos que devem ser adotados, segundo ela, para aumentar a chance de seu vídeo servir como prova. Veja bem, o vídeo em si, ainda que contenha um crime ou que sirva como prova, ele pode não ser aceito. Então existem protocolos a seguir para que esse vídeo de fato seja aceito como prova pelo judiciário. E ele cita aqui o primeiro passo, por exemplo: certifique-se de que a data, a hora e a localização estejam corretas no GPS do seu aparelho. Use o microfone da câmera ou crie um documento escrito para registrar as seguintes informações: data, horário e local. Quem está filmando, quem está sendo filmado, outras pessoas com informações no local, ou seja, testemunhas. E ele fala quando, onde e quem são perguntas a serem respondidas. E o terceiro passo é bem interessante. Ele diz: filme continuamente sem pausas. Ou seja,
o vídeo não pode ser editado. Caso ele seja, ele tende a ter uma desvalorização por parte do Poder Judiciário. Então, essa cartilha contém mais alguns pontos que devemos ponderar. Por último, temos um artigo do Ministério Público do Rio de Janeiro. O nome do artigo é Análise Forense em Arquivos de Vídeo. E ela traz aqui uma admissibilidade técnica do vídeo como prova pericial. Autenticação. No contexto de vídeo, a autenticação é o processo de provar que as imagens de vídeo representam aquilo que se pretende demonstrar. Essa exigência de autenticação prevê a segurança de que o vídeo retrata com precisão a cena e que nada tenha sido alterado ou modificado. A autenticação geralmente incide sobre os seguintes elementos: local onde as imagens foram captadas, data do sistema de captação em comparação com a data real, hora do sistema de captação em comparação com a hora real e confiabilidade das imagens através de log. Tá? Esses outros de baixo aqui não tem muito por que ficar lendo. E aqui embaixo ele diz o seguinte: comprovar a localização das imagens capturadas geralmente não é difícil quando no contexto de vigilância monitorada. É bem diferente de um vídeo que você faz para o YouTube, muito diferente. E lá no final ele diz: a constatação de data e hora do evento registrado pelo sistema em confronto com a hora real deverá ser feito por perito através de técnicas auditáveis. Vídeo no YouTube ou vídeo, a depender do que, não tem data, hora, local e etc. Apenas para finalizar, temos, não exatamente falando sobre vídeo, mas temos lá que o Código de Processo Penal estabelece isso no artigo 156. Diz que o ônus da prova incumbe a quem alega, copiando o exposto no Código de Processo Civil. A jurisprudência faz uma tabela explicando o que cada parte precisa provar. Se a acusação alega o dolo, ela tem que comprovar o dolo. Se a defesa alega a culpa, ela tem que comprovar a culpa. A crítica da doutrina é que o réu não tem como provar o álibi ou a culpa, mas apenas uma dúvida razoável acerca desses temas, posto que uma pessoa só pode ser condenada além da dúvida razoável. Para finalizar, o que isso tem a ver? Tem a ver uma coisa simples. Se existir qualquer tipo de dúvida, a pessoa não é condenada, a pessoa é absolvida. Então vamos lá, gente. Vamos aos estudos de casos, para no final eu fazer uma conclusão. Afinal, já está ficando a noite e a luminosidade não vai ficar tão boa. Aí, vocês estão vendo o vídeo. O vídeo tem poucos minutos para vocês, mas para a gente aqui leva muito mais tempo para filmar. Então é o seguinte, gente. Vamos trazer hoje a análise de 4 casos. O primeiro caso não podia ser outro. Foi o que aconteceu comigo, uma tentativa de assalto, foi filmada, amplamente divulgada, uma filmagem em 4K, livre de qualquer tipo de possibilidade de algo diferente do que estava ali na imagem, porque era uma imagem com uma qualidade muito boa e tinha eu como testemunha. Então, para quem não viu, vamos ao vídeo do assalto. Esse vídeo eu vou poder postar ele para vocês na íntegra aqui, porque o vídeo é meu, não tem problema de direitos autorais. Então é o seguinte, gente, eu tô com a minha moto, estou fazendo a volta numa rua, quando sou surpreendido por eles, olha lá, tá armado, tá vendo? Dá pra ver a arma bonitinha. E aí eu tento sair, não consigo, porque vem um carro passando, ele vem, bum, aponta a arma de novo pra mim. Tá lá. É muito clara a imagem. E aí você diz pra mim: ô Guilherme, tá mais do que provado, né? O cara está armado? Sim, tá provado? Não exatamente. Pô, mas como não? O vídeo tá em 4K, você tá lá como testemunha, como que não tá provado que o cara tá armado? Pois é, o vídeo como prova tem suas peculiaridades. Abri um pouquinho mais o teto aqui, para ficar mais fácil de enxergar, afinal a luminosidade já tá piorando. O Ministério Público na época qualificou as duas pessoas e disse o seguinte, que elas agiram em concurso, ou seja, em conjunto, e com identidade de propósitos, bem como mediante grave ameaça consistente no emprego de arma de fogo,
tentaram subtrair para si a motocicleta. Ele complementa: toda a dinâmica da ação delituosa foi filmado pela câmera acoplada ao capacete da vítima e reproduzida parcialmente pelas fotografias 37 e 38. É muito importante isso porque o vídeo não foi exibido na sala de audiência. Ou seja, por isso cai lá atrás, por isso que eu fiz as ponderações lá atrás, que o vídeo, no final, ele é utilizado como uma prova documental e não exatamente como uma prova visual. Diante do exposto, ele diz: denuncio a Vossa Excelência, os dois, com incursos no artigo 157, inciso 1º e 2º, conjunto com o artigo 14, que é o de associação criminosa. Então, ele quis o artigo, ele denunciou, né, no caso eles, o artigo 157, que é roubo com os agravantes de associação criminosa e a mão armada. Muito bem. E qual foi, então, a decisão do juiz, a sentença? Ele diz o seguinte: a ação penal é parcialmente procedente. A ocorrência de roubo é induvidosa. Os relatos prestados pela vítima são consistentes, ou seja, por mim. Conduzia sua motocicleta quando subitamente foi abordado por duas pessoas que faziam uso de outra motocicleta. O garupa, empunhando o que parecia ser uma arma, e vamos chegar lá ao porquê disso aí, o que parecia ser uma arma, desceu da motocicleta e anunciou o roubo. Durante a ação, a vítima aproveitou-se de um descuido para fugir do local, levando consigo as chaves da moto. Não há razões para que as declarações sejam desqualificadas. Os relatos são consistentes e livres de contradições. E ele complementa: assim, movido pelo desejo de executar o roubo de uma motocicleta, o réu aproximou-se da vítima e, valendo-se do que parecia ser uma arma de fogo, anunciou o roubo. A ação não foi concretizada. E complementa: os fatos amoldam-se à figura penal do roubo. O concurso de agentes é evidente. Luca não agiu sozinho. Contou com a adesão de uma pessoa que permaneceu na condução da moto. Esse segundo agente deu, portanto, cobertura à ação criminosa. Houve adesão subjetiva e divisão de tarefas. Vamos lá, essa parte é muito importante. Não merece prosperar a causa de aumento relativa ao emprego de arma. A vítima, é certo, não foi convicta com relação ao uso de uma arma verdadeira pelos agentes. Então, o que me foi perguntado na audiência? Foi feita a seguinte questão: a arma era verdadeira? Eu respondi: Vossa Excelência, eu não peguei a arma na mão. Eu não podia falar que ela era verdadeira. Eu não sei. Eu não peguei ela na mão. Então, eu fui muito sincero. Eu não peguei ela na mão. Não dá para saber sem pegar ela na mão. E segundo, não sou perito. Porém, a arma se assemelhava e muito a uma verdadeira. Então, acredito que seja. Essa foi a minha resposta. E o mesmo com o vídeo. Tá lá o vídeo do cara com a arma na mão. E mesmo contando com o vídeo, ele diz que não merece prosperar a causa de aumento relativo ao emprego de arma. Simples. Mesmo com o vídeo. O vídeo provou. Ele estava armado. Mas para a justiça serviu? Não. Não serviu. O instrumento, ademais, isso é muitíssimo importante. O instrumento, ademais, não foi apreendido. O que podemos tirar de lição dessa condenação? Uma coisa muito simples. Tem de se haver um flagrante. Se havendo um flagrante, é diferente. Como vamos falar em alguns casos a seguir. Se tivesse havido o flagrante, ou seja, a arma encontrada, a voz do policial, a minha voz como testemunha e o vídeo como complemento, beleza? Ok. Agora, o vídeo mostrando o cara armado e a minha fala como testemunha, isso não. Isso gera dúvidas. E se gera dúvidas, na dúvida, inocenta e não acusa. Com relação ao piloto da moto, também muito importante isso, em que pesem os argumentos expostos pelo representante do Ministério Público, as provas colhidas ao longo da instrução processual não fornecem certeza quanto ao seu envolvimento. E o que isso significa?
Simples. Ainda que tenha sido gravado em 4K, não dá para se ver a fisionomia 100% da pessoa. Não dá. Ou seja, na dúvida, absolve. Então, esse primeiro caso serviu para esclarecer algumas coisas. Primeiro, o vídeo não é certeza de nada. Apesar do vídeo revelar muito para nós, para a justiça, não é certeza de nada. Segundo, ainda que você tenha gravado o rosto da pessoa naquele momento do crime, aquilo não necessariamente vai servir como prova. Por quê? Porque às vezes não dá para ver 100% do rosto da pessoa. E aí, como nesse caso, ele não foi condenado, ou seja, foi absolvido. Então é o seguinte, gente, o nosso segundo caso é um caso que ficou extremamente conhecido. É o caso do motociclista que chegou a 407 km por hora em uma motocicleta. Esse caso, que eu conheça, e de todos esses dias que eu estudei muito sobre o tema, é o único caso de condenação por um vídeo no YouTube. Porém, teve os seus porquês e no final houve uma admissão por parte do condutor. Esse vídeo eu não posso exibir em tela cheia, porque senão vou sofrer direitos autorais. Então eu vou exibir eles aqui no meu celular para que vocês possam acompanhar comigo e eu fazer as explicações. Então o vídeo é esse aqui, ó. Então aqui mostra a motocicleta chegando a 407 km por hora. Não sei exatamente em que ponto aqui, mas se você não viu esse vídeo é só você pesquisar no Google, H2 a 407 km por hora. Tá lá uma vista dos amigos dessa pessoa, mostrando a motocicleta vindo. Veio o foguete da NASA. Vamos lá, a moto passa, os amigos dessa pessoa fazem alguns comentários, mostra a placa das motos que estavam em conjunto. Caralho. 90, né, Dom? E ele faz os comentários depois. Aí eu carenei, mas meu braço começou a doer, mano. Não, vai tá. O vento da porra. Mano, é assim, ó. Qual a cor do seu escape? E mostra novamente a placa da motocicleta que cometeu o crime. Agora, a parte mais importante é essa aqui. E é por isso que se houve a primeira condenação por um vídeo postado no YouTube. É exatamente por essa parte aqui, principalmente, e pelas placas da motocicleta. E aí, meus parças? Tamo junto? Como tá as coisas aí? Tranquilidade, mano? O que aconteceu no dia 17/9 de 2017, às 6 da manhã? Ô, meus parça, aqui, ó, de macacão, certo? Batemos um recorde aí, 400 por hora. Tá aqui a nave, ó. A nave tá aqui, ó. Tá? Foi com a asa aberta, tá? Foi com a asa aberta do Gavião Peregrino, batemos 400. Como que passou lá, Nandô? Como que passou lá? Indescritível. Não deu, pra mim não deu nem pra filmar. A filmagem só ficou na minha mente. É nóis, irmão. Tamo junto aí. Jé tava na filmagem, Nandão tava no apoio. 400 por hora tá aqui, ó. Certo? Essa é a nave. Então o que isso significa, gente? O porquê eles foram condenados? Por alguns motivos, principalmente por esse início de vídeo. Ele diz a data, o horário, com quem eles estavam, com qual eles estavam, ou seja, qual motocicleta. E isso tudo você não tem o que rebater, você não tem o que falar. Ali, pelo que eu percebi, só ficou faltando onde eles estavam. E aí,
diante de todas essas evidências, onde é o que menos significa. Essa foi a primeira condenação na história, pelo que eu saiba, por um vídeo no YouTube. Eles disseram tudo que se precisa para o início de uma ação penal. Tudo. Tudo. Data, hora, com quem, com qual. Você não precisa de mais muita coisa. Só saber aonde. E no final, houve uma admissão por parte dos condutores e por consequência eles disseram onde eles estavam. Eu não tenho a íntegra da decisão, muito menos da sentença, para eu poder passar para vocês, já que o processo correu em segredo de justiça, tá? Se eu tivesse, com certeza passaria, mas por todas as informações que eu li, houve de fato uma admissão por parte dele e ele foi condenado. Então esse é o estudo do segundo caso. Foi condenado por quê? Porque por parte dele próprio houve uma admissão de um crime e com data, enfim, com tudo isso que eu já disse para vocês. Por consequência, houve uma condenação. Então esse é o segundo caso. Já no terceiro caso, a gente tem um vídeo no qual alguns motociclistas estão disputando um racha e são abordados pela, se não me engano, Polícia Rodoviária Federal ou pela Polícia Rodoviária Militar. Também não posso exibir esse vídeo na íntegra para vocês, porque senão teria direitos autorais. Aí é triste. Nossa, a polícia lá na frente, velho. Encosta a mão na cabeça. Peraí, deixa eu juntar aqui, ó. Pronto. Então o que aconteceu aqui? Um flagrante de delito, ou seja, motociclistas que estavam praticando racha foram surpreendidos pela Polícia Rodoviária Militar ou pela Polícia Rodoviária Federal. Não importa. O que importa é que a palavra do agente tem fé pública. E ainda existiam as filmagens. Então, se tem aonde, se tem como, se tem com quem, se tem data, horário e tudo mais. Então o terceiro caso ele é muito simples, a elucidação dele e no final a condenação, por conta disso, porque houve o flagrante do delito. Não tem como se contestar o que foi flagrado pelos agentes policiais. Já o quarto caso é um caso que eu vou montar aqui agora com vocês, para que vocês possam entender. Se vocês não entenderam muito do que eu disse até agora, agora no final vocês vão conseguir entender, não é possível. Então eu vou mostrar um vídeo para vocês, uma parte de um vídeo, claro, para não me alongar muito no meu vídeo principal aqui, para vocês. E vamos lá, vamos primeiro mostrar o vídeo. Então aqui nós temos uma R6 acelerando com uma R1. Agora o que eu pergunto para vocês é o seguinte: esse vídeo não tem fala, é um vídeo simplesmente mostrando a moto acelerando. Então não tem quem é, não mostra rosto de ninguém, não mostra aonde é, o local, a data, o horário, com quem, ou sequer a placa da própria motocicleta. Mas e se esse vídeo que eu mostrei agora para vocês fosse dessa forma? Fala aí, galera, beleza? Mais um vídeo do Gui, muito bem. Hoje estamos então R6 e tem um R1 aqui na frente, hein? Vamos lá, aqueles carros aqui, vambora.
essa ponte aqui é longa. Olha lá aí, ó. Cadê? Vai, eu vou empurrar, se não andar eu empurro, caralho. Ai, caralho. Vamos pro top speed aqui, galera. Será que dá 299? Não vai entrar pro ponto 299? Ai, caralho. Tá vendo como as coisas mudam? Tá vendo que esse vídeo não foi filmado por mim, não foi gravado por mim. Mas eu coloquei a minha voz lá. Muda, para nós muda. Para alguém leigo, se eu postasse esse vídeo no canal dessa forma, a pessoa iria falar: você comprou uma R6? Você está pilotando uma R6? De quem é essa R6? Aonde você estava? As pessoas questionariam sobre isso. Agora, se esse vídeo fosse levado ao tribunal, eu poderia ser responsabilizado por estar trafegando acima dos limites de velocidade, por exemplo, numa moto que não é minha, num vídeo que não é meu, e com local, data, hora, com quem, com qual, tudo isso desconhecido? A resposta é não. Porque não se tem tudo isso. A conclusão que chego após esses 20 dias de estudo, após ler sobre esses artigos, mostrar esses artigos para vocês e jurisprudências que li demais falando sobre isso, e tudo que eu realmente entendi e compreendi é que condenação por um vídeo, seja do YouTube ou gravado por alguém, que se tem apenas o vídeo divulgado, por exemplo, numa rede social lá que ninguém sabe quem é, que se tem apenas o vídeo que não mostra o rosto especificamente da pessoa, mostrando esse é o carro, por exemplo, a moto com placa tal, dia tal, hora tal, com pessoa tal, e o carro dessa pessoa é tal, no lugar tal, esse tipo de condenação é praticamente impossível. Condenação por vídeo é possível? Sim, porém, com todos esses elementos que provem tudo isso que a acusação precisa provar. E digo e repito, uma acusação dessas, por um vídeo, por exemplo, postado em um top speed no YouTube, é praticamente impossível. Simples. Se eu acho certo, se eu acho errado, isso é um assunto para um próximo vídeo. Mas o ponto principal do vídeo é: prova visual é válida. É uma prova importante, porém que não tem o valor adequado para o Poder Judiciário. Como nossa Constituição incumbe a acusação o ônus da prova, isso se torna muito difícil, muito complicada. Como a pessoa não é obrigada a produzir prova contra si, é muito difícil que haja uma condenação nesse ponto, dessa magnitude. É muito difícil. Ainda que houvesse, todos nós sabemos, ou enfim, eu pelo menos sei, que os crimes de trânsito são crimes de menor potencial ofensivo, ou seja, são crimes com penas de meses e de detenção, não reclusão, crimes que prescrevem muito rápido, que a pena é muito baixa, normalmente julgados pelo Juizado Especial Criminal, ou GCRIM, ou seja, ainda que houvesse uma eventual condenação, ainda que não tenha sido prescrita essa pena, são penas alternativas, ou seja, restritiva de direitos ou pagamento de multas. Ainda que uma condenação, uma eventual condenação completamente atípica exista, a pena é muito branda. Como já disse, não vou falar se concordo, se não concordo, eu deixo isso para um próximo vídeo. E para finalizar, os Estados Unidos, que é o país no planeta onde mais existem fugas de veículos da polícia, nem lá, que esses vídeos são muito postados na internet, é muito difícil que se haja uma condenação. Até lá, que
todos nós sabemos que é um país extremamente rigoroso, extremamente punitivo, e é muito difícil que se tenha uma condenação desse tipo. Eu particularmente nunca vi. Então, como já falei num vídeo lá atrás, que fui entendido de uma forma completamente genérica sobre o meu ponto de vista, é que nunca, sequer os Estados Unidos tentou remover esses vídeos, que aí também seria um assunto para outro vídeo, né, que é do PL lá, da deputada do PSL. Nunca os Estados Unidos conseguiu ou tentou remover esses vídeos, ainda que tenham de quantidade gigantescas na internet. Por quê? Porque sabe, não poderá ser cumprida. Mais uma lei que não poderá ser cumprida. Se você não deixou seu like, a hora é agora. Eu peço, por favor. Vai dar muito trabalho para editar isso aqui tudo, mas postaremos esse vídeo. E eu espero que tenham gostado. Eu espero que eu tenha sanado muitas dúvidas. Eu estou aberto a opiniões contrárias, opiniões diversas, inclusive advogados. O fato é, estudei muito para poder passar tudo isso aqui para vocês. Me passei a rodo, literalmente falando. Ou seja, espero que vocês tenham entendido tudo de uma forma muito didática. Espero que todos tenham compreendido tudo que eu disse nesse vídeo. E espero que tenham gostado. Se gostarem, então clique em gostei, se inscreva no canal. Esse vídeo é um vídeo que fará história para o canal, em razão do tempo do vídeo. E com certeza o vídeo mais tentando ser técnico possível. É nóis, rapaziada. Fiquem com Deus, forte abraço. Até a próxima. Valeu!